Esta semana, na Câmara Municipal, aconteceu uma audiência pública com o movimento Somos Todas Professoras. Na oportunidade, foi debatido o tema relacionado ao cargo de educadora de creche no município de Paracatu. O advogado que representa juridicamente este movimento se manifestou sobre a audiência pública. Confira. Olá, sou Alexandre Mandel, sou advogado no movimento Somos Todas Professoras. Quero aqui parabenizar no município de Paracatu todas as educadoras de creche, os sindicatos, os vereadores e as diferentes secretarias que participaram da importante audiência pública que ocorreu na última terça-feira em defesa da devida estruturação da educação infantil como um direito da comunidade escolar, das crianças educandas. Foi uma oportunidade inicial para que a gente coloque um dedo numa ferida importantíssima da realidade brasileira, que também se reflete no município, que é o descumprimento da legislação educacional federal pelo município e a necessidade dessa adequação, que é cumprir uma transição determinada na Constituição Federal, superando uma visão assistencialista da primeiríssima infância, garantindo de que as crianças, a partir do momento que elas estão sob a responsabilidade do ente público municipal, elas devem ser cuidadas e educadas de forma indissociável. Cabe destacar que nós não reivindicamos aqui a transposição do cargo como se fosse algo inconstitucional, do tipo, prestaram um concurso para uma coisa e querem fazer outra. Não, vão seguir fazendo o mesmo trabalho. O município precisa encarar uma questão que é de caracterizar esse cargo. Afinal, como é esse cargo tratado, não só na perspectiva do princípio do concurso público, todas as atribuições que estão definidas desde o edital de concurso, mas também da maneira como o município estruturou a sua educação infantil e conta com essa força de trabalho para garantir a docência às crianças. Qualquer cidadão que circula pelo município, que conhece a realidade da educação infantil do município, sabe que quem cuida e educa no município de Paracatu, as crianças desta cidade são as servidoras do cargo denominado educadoras de creche. E é dessa maneira que, se elas têm todos os deveres, têm que ter todos os direitos. Nós entregaremos um protocolo com parecer, inclusive com uma sugestão de minuta, e buscamos que o prefeito atenda a essa demanda da comunidade escolar e da população para que esteja 100% de acordo com a legislação federal. Essa é a nossa luta. Nós acabamos de ver, portanto, a fala do advogado, doutor Alexandre, que representa o movimento Somos Todas Professoras. Na ocasião da audiência pública, o secretário de Educação aqui de Paracatu, Tiago de Deus, manifestou que concorda, né, que há uma grande disparidade entre o salário dos educadores em creches e os professores. Entretanto, ele explicou que a prefeitura age dentro da legalidade. Vamos ver. Está em 4.420. E hoje o vencimento de vocês sabe de cor? 1.000. Isso com descontos, mas o valor sem descontos. Todos os casos. A diferença é grande. Mas lembrando, a gente tem que lembrar que hoje no município de Paracatu, o doutor Alexandre destacou, hoje elas não estão enquadradas no magistério. Então, por isso existe essa diferença. Não há nenhuma ilegalidade na diferença salarial. A gente considera elas menos ou mais importantes. Os editais que levantaram as vagas para educadoras, todos eles são anteriores a atual gestão, e é importante ser destacado isso. Bem, nesta última terça-feira, dia 23 de maio, aconteceu uma audiência pública na Câmara Municipal com o movimento Somos Todas Professoras, o secretário municipal de Educação, Tiago de Deus, entre outras autoridades. O tema em pauta foi a respeito do cargo de educadora de creche, que exerce atividade docente. Nós vamos conversar agora com a servidora Rosimeire Gomes, que vai fazer um breve balanço dessa audiência que aconteceu essa semana e reforçar também o papel das profissionais da educação que dedicam seus dias de trabalho às crianças da nossa cidade nas creches. Boa tarde, seja bem-vinda, Rosimeire. Boa tarde, Eucária. Boa tarde a todos que nos assistem. Eu agradeço aqui a participação.
Nós que agradecemos a sua presença, por estar aqui e conversar um pouquinho com a gente sobre esse tema tão importante para todos vocês, todas vocês que são educadoras. Bem, eu queria que você começasse essa conversa comigo hoje, falando um pouquinho dessa audiência, como foi, na sua visão, o balanço que você faz. Foi positivo? Bem, o balanço que eu faço sobre essa audiência foi bastante positivo. Inclusive, nós tivemos muito elogios, os vereadores eles falaram que há tempo não ocorre na Câmara Municipal de Paracatu uma audiência tão tranquila. E também o nosso advogado, né, ele elogiou bastante e ele conseguiu passar ali de forma bastante tranquila para os vereadores, esclareceu todas as dúvidas, o secretário de Educação também, ele conseguiu, de uma certa forma, entrar no entendimento com o advogado e ele, assim, ele conseguiu, de certa forma, falar a mesma linguagem do advogado. Então, nós recebemos essa mensagem do secretário de Educação de forma bastante tranquila e, assim, nós até surpresa, de uma certa forma, bastante surpresa pelo entendimento que ele teve da situação e também da conversa que ele teve com o doutor Alexandre. Muito bom, então. Realmente foi um momento de diálogo e de esclarecer muitos pontos relacionados à luta de vocês. Essa luta é antiga? Sim, essa luta é bastante antiga. Há bastante tempo nós já procuramos outros prefeitos anteriores, né? Nós tivemos pequenos avanços, inclusive teve uma votação na Câmara, teve um projeto de lei do professor Gleuto. Na época, nós tivemos um aumento até significativo, mas aí depois parou e o prefeito anterior ele não quis que nós continuássemos recebendo o mesmo piso salarial dos professores. Agora, falando um pouquinho dessa missão que é dada a vocês. Cuidar, Rosimeire, é o mesmo que educar? Vamos tentar entender melhor o papel de vocês. Olha, na verdade, não existe cuidar e educar de forma separada na creche. Na educação infantil, dentro de uma creche, o cuidar e o educar são indissociáveis. Não tem como dividir o cuidar do educar. O cuidar e o educar dentro da creche, ele não pode ser fragmentado. Não se separa o cuidar do educar. E o que acontece hoje, em alguns municípios, não é só aqui em Paracatu, o que está acontecendo é que alguns prefeitos, eles contratam os professores pensando que estão fazendo, assim, melhorando a educação, mas, de certa forma, não estão. Porque, de certa forma, o que acontece? Quando nós, ali, educadores infantis, vamos levar as crianças para o refeitório, por exemplo, que esta é a função do educador infantil. Ele leva a criança para o refeitório, ele ensina a criança a sentar corretamente, ensina a criança a usar os talheres de forma correta, a mastigar corretamente. Esta função aí é de cuidar e educar de forma indissociável. Quando nós levamos a criança para o banho, ensinamos ele a tomar banho de forma correta, a higienizar o corpo, como deve ser o banho, nós estamos cuidando e educando de forma indissociável. Uhum. Na hora de escovar os dentes, também é um cuidar e educar de forma indissociável. É uma complementação, na verdade, do que acontece muitas vezes, né? Pelo menos a gente espera que dentro do ambiente familiar seja assim, né? E muitas crianças, às vezes, não recebem esse tipo de ensinamento e de cuidado em seu próprio lar, não é mesmo? Isso. Tem na escola apenas, no caso, na creche. Começa tudo na creche. A creche é a base. Começa na creche. Tanto que na LDB fala... creche, primeira etapa da educação básica. Então, o que a gente frisa bastante e que eu acho que alguns prefeitos, alguns juristas não conseguem entender é essa frase: o cuidar e o educar são indissociáveis. Eles não conseguem entender essa frase.
Agora, Rosimeire, fale um pouquinho para a gente sobre a formação das educadoras. Gente, hoje a formação das educadoras infantis, a maioria tem curso superior com pós-graduação em educação infantil. São poucas as educadoras que têm o magistério, que tem apenas o magistério. São pouquíssimas. A maioria tem pedagogia e educação e pós-graduação em educação infantil. E o mais importante, que quando vai essa profissional para a creche, ela escolhe. Ela foi para a creche porque ela escolheu trabalhar ali na creche. Ela vai por opção, porque ela se identifica com aquela função. Ela Porque não é fácil, não. Não é fácil. Então, o educador infantil, quando ele faz o concurso para essa área, ele faz porque ele gosta, porque ele quer trabalhar nessa área. Outros municípios, né, brasileiros já entendem e já cumprem seria uma lei? O que seria para poder nivelar esse piso salarial? Seria um entendimento político, né, que é o mais importante, um entendimento político, para adequar uma função que já é a função do educador. Essa é a função. Isso existe em outros municípios? Existe em vários municípios brasileiros. Se não me falha a memória, 72 municípios já estão pagando o piso nacional do magistério para as educadoras infantis. Eu já tenho conhecimento de São Paulo, capital, paga o piso nacional do magistério, Belo Horizonte e várias outras cidades no estado de São Paulo, porque a luta Somos Todas Professoras começou no estado de São Paulo. A nossa expectativa é muito grande. Nós sabemos que Igor tem uma equipe muito boa, tem um secretário de educação excelente, que entende claramente o significado da educação infantil, o significado das profissionais de educação infantil, o trabalho que nós exercemos dentro de uma creche. Ele sabe claramente o que é cuidar e educar de forma indissociável. O prefeito tem um corpo jurídico excelente, nós sabemos disso. Então, nós sabemos da luta do prefeito, nós sabemos que o prefeito ele tem uma preocupação muito grande com a educação. Então, assim, a gente espera realmente que o prefeito pense nisso e a gente confia nele, acredita nele. Ele é um prefeito brilhante, com ideias maravilhosas, e nós acreditamos que ele vai receber o advogado Alexandre Mandel para uma discussão, para uma conversa, para um entendimento. É isso que a gente espera. E eu deixo aqui um abraço a todo o pessoal da Secretaria de Educação, ao Tiago de Deus, que ele foi muito... Ele nos trouxe uma esperança muito grande naquela audiência na Câmara. Rosimeire, então, diante de toda a sua fala, né, a gente deseja que tudo se resolva, a gente vai continuar acompanhando. Agradecemos muito a sua presença aqui hoje no Jornal da Cidade, fechando aí a sexta-feira, né, com chave de ouro.